Tranquilo. Vai lá buscar água, eu vou conversando com eles. Seguinte, gente, agora a gente vai falar sobre função densidade conjunta. A gente vai falar de duas variáveis, x e y, não necessariamente com a mesma distribuição ou algo assim, e a gente vai resolver o caso em que elas são contínuas, tá? A gente tinha bastante... Não são exercícios difíceis de fazer, mas é legal vocês verem como pode ser cobrado, as diferentes formas. Então, o conceito a gente abordou bastante na aula presencial, que a gente fez ontem, mas isso não impede que você olhe os vídeos, entenda os conceitos nos vídeos e volte depois para ver esse exercício aqui gravado. Mas enfim, não é difícil, mas eu preciso que você saiba o mínimo de conceito para poder entender como sai em cada situação. Então, a gente vai falar de distribuições marginais, vai falar de valor esperado do par x vezes y, a gente vai falar de covariância, correlação, esses termos você precisa saber um mínimo para fazer sentido a resolução do exercício. Mas, vou deixar a indicação da playlist completa, se você tiver dúvida conceitual nisso, lá é o melhor lugar. Vamos resolver o exercício, então, de função densidade conjunta. Esses aqui, por mais que não sejam de provas muito recentes, eles são muito a cara de exercícios que dá para cobrar dessa matéria, tá? São de provas, não só... São de provas, então 2018, 2019, 2017, coisas assim. Só que não tem muito como variar, cobrar esse tema. E os exercícios que a gente escolheu são muito típicos. Então, por mais que não seja do ano passado, eu acho que vale o esforço aí de saber fazer eles. Vamos lá. Sejam x e y variáveis aleatórias contínuas com função densidade de probabilidade conjunta dada por... Eu tenho uma função, ó, f de x, y, que ela é 1/8 vezes 6 menos x menos y. O x varia de 0 até 2, ali no plano cartesiano, e o y de 2 até 4. E a f de x, y é 0 se estiver fora desse domínio. Tudo bem. Retomando em menos de um minuto o que é uma função densidade e uma função densidade conjunta. Função densidade é aquela que quando você integra num intervalo, ela te retorna a probabilidade associada àquele intervalo. Então, eu tenho uma f de x sozinha, só f de x. Se eu integrar o x de 0 até 1, ela vai me dar, a integral de 0 até 1 da f de x vai me dar a chance do x cair entre 0 e 1. Uma conjunta é a mesma coisa, só que agora é uma integral dupla. Eu vou ter x e y. Então, eu vou ter que integrar de x em um certo limite de x, e eu vou ter que integrar num outro limite em y. Vira uma integral dupla. Só retomando o conceito básico também. Se ele tivesse me dado, em vez de 6 menos x menos y, ele colocou uma outra incógnita, por exemplo, x e y são variáveis, é o que você vai... São inputs do problema, né? X e y não são assim, são valores que você vai ter um certo domínio. Mas se em vez de colocasse o número 6, ele colocasse a letra azinho e falasse assim, descubra azinho, o que você faria? Integra o x de 0 a 2, integra o y de 2 até 4, e se eu varrer o espaço amostral inteiro, que é isso que a gente está fazendo, a integral de 0 até 2 em x e de 2 até 4 em y, isso tem que dar 100%. Então essa integral dupla do domínio inteiro da função tem que dar igual a 1. Aí você descobriria que o azinho é igual a 6. Então, podem ter exercícios que, para começar a te perguntar coisas, ele deixa uma incógnita, um número, uma constante ali, e você tem que descobrir fazendo esse tipo de coisa. Beleza. Não sei se deu um minuto, mas falamos rapidinho sobre função densidade. Agora tudo que eu for resolver é baseado nesse conceito. O que ele pergunta para a gente? Qual que é a chance do y ser maior que 3, dado que x é igual a 1. Então, vamos lá, com muita calma. Só a chance do y ser maior que 3 seria eu variar todo o x e depois ver o y ser maior que 3. Só que aqui ele me deu uma probabilidade condicional. Então, como é que eu vou resolver esse negócio? Eu vou ter que lembrar que quando eu tenho uma condição, o meu espaço amostral muda. Então, vamos para a resolução, Elisa, por favor, porque a primeira fórmula é importante para isso. Olha lá. Sabemos que
A probabilidade do y ser maior que 3, dado que x é igual a 1, é o seguinte, vai ser a intersecção desses dois eventos, então o y ser maior que 3 e o x ser igual a 1, é o que está no numerador, só que agora o espaço amostral não é 100%, não é aquele original, que é 1. Ele vai ser o espaço amostral só de onde x é igual a 1. Então, percebam que eu preciso calcular duas probabilidades com essa função. E a gente começa calculando a condicional que ele deu. Então, qual é a chance do x ser igual a 1, dado uma função f de xy? O que você vai fazer? Integra todos os y, varre o y inteiro. Então, você vai de 2 até 4 no y, com essa função, f de xy, só que com x igual a 1. Então, olha lá, essa primeira linha de integral que está aí, ela é literalmente você aplicando x ser igual a 1. Para qualquer que seja o y, o x tem que ser 1. Aí você coloca naquela equação o x valendo 1, isso vai dar 5 menos y sobre 8, né? O 1 sobre 8 pode sair da integral, você faz essa integral aí e descobre que dá 1 sobre 2. O que isso significa? Eu não estou desenhando, mas essa função que ele me deu, ela tinha uma... Quando eu integrava, né, a probabilidade de varrer o espaço amostral inteiro era 100%. Essa condição de x ser igual a 1, ela ocorre para metade dos casos, né? Ela é 50% do espaço original. E aí, beleza. Só isso que você descobre. Você descobre que por ter uma condição, você mudou o espaço que você estava trabalhando. É conceito de probabilidade condicional mesmo. Aí, você tem que agora descobrir a chance do y ser maior que 3 quando o x é igual a 1. Então, o que você vai fazer? Botar o x igual a 1 ali na função. Só que agora você não vai integrar todos os y. Você vai integrar o y saindo de 3 e chegando em 4. E aí, quando você faz essa integral, dá 3 sobre 16. E aí, assim, se você olhar a primeira linha da resolução e as coisas que a gente anotou aí, você vai pegar 3 sobre 16 e dividir por meio, que vai dar 3 sobre 8, que é o resultado dessa questão. Depois a gente vai até corrigir o material de exercício que a gente fez a conta certa, mas essa penúltima linha está invertida as coisas. É isso. Quais conceitos que a gente envolve aí? Para saber uma probabilidade, eu preciso integrar uma função densidade, quando a minha variável é contínua. Se eu tiver uma condição, eu preciso considerar essa condição no cálculo das probabilidades. Então, pode envolver uma divisão, por exemplo. Eu não sei se foi muito rápido, não sei se está fazendo sentido. Vocês me digam o que vocês entenderam até agora. Alguma dúvida? Alice, Luísa, Edu, pessoal que está aí presente, o José está aí também, enfim. Alguma dúvida ou dá para levar? É tranquilo por mim. Boa. Boa, José também. Dá para levar. Dá para levar, o Léo mandou. Boa, Léo. Tá. O que eu sugiro? Vê o vídeo dessas coisas e faz o exercício junto do vídeo ali. Aí olha esse material só de exercício e tenta fazer sem olhar o gabarito, depois olha o gabarito. Acho que é um pouco de treino nessa altura do campeonato, porque eu vou falar muito conceito que não é difícil, mas como são muitos, aí fica tudo misturado no exercício de prova, é mais difícil de você fazer isso com certa naturalidade, sem treinar. Vamos pro próximo, Elisa. Eu acho que daqui a pouco vai ser o seu, mas a gente tinha marcado 101, né? 101, tá. Ou você quer fazer o... Mas a ordem pode, como achar melhor. Vamos ver do que é o 101, que eu não lembro. Acho que era covariância. Acho que vale fazer o 101 e depois mostrar o exercício que você fez, que é mais recente. Tá bom. Aqui. Aí, ó. Vamos lá. Agora é o seguinte, ó. A função densidade conjunta de variáveis aleatórias x e y é dada por f de xy. Olha que variável horrível, né? 2 que multiplica e elevado a menos x, que multiplica e elevado a menos 2y. Horrível. E o domínio de x é maior ou igual a zero, então o x vai até mais infinito, né? Sai de zero e vai até mais infinito. E o y sai de zero e vai até mais infinito. Nossa, olha aqui. Pode cobrar um negócio assim na prova, não tem problema não. Ainda bem que vocês estão bem de cálculo, não é mesmo? E aí ele pergunta três coisas. Calcule a chance do x ser maior que 1 e y ser menor que 1. Calcule a chance do x ser menor que y. Esse é um exemplo bom da gente fazer nessa aula de exercícios. E calcule a covariância de xy. A gente escolheu esse item aqui porque
Bom, exercício de prova adaptado aqui para itens que façam sentido para a gente discutir, mas vamos um por vez. Pode ir para a resolução, por favor, Elisa. A gente vai brincar então com as integrais. Como é que vai funcionar isso? A gente tem a função densidade e se eu integrar num intervalo, eu tenho a probabilidade associada a ele. Aí a dúvida é qual intervalo. Então vamos lá. Na nossa integral dupla, a gente começou por dx, nesse item A. Então, vamos olhar o que é a condição de x. A condição de x é ele ser maior que 1. X ser maior que 1, ele parte do 1 e vai até mais infinito. Então, essa primeira integral que está ali vai de 1 até infinito porque a gente está falando em dx. Beleza. A segunda integral, que é em dy, era para responder à condição do y ser menor que 1. Então, o y sai de 0 e vai até 1. Quando eu faço a primeira integral, ela retorna aquela coisa feia ali, 2 elevado a menos 2y menos 1. E aí, quando você integra isso em y, você vai ter aquele resultado lindo de 1 sobre e menos 1 sobre e ao cubo. Mas assim, em termos de probabilidade não é tão difícil, é mais uma questão de cálculo. Tudo bem por vocês ou querem que eu fale com mais calma? Tá tudo bem? Tem uns joinhas aí. O pessoal tá bem de cálculo, imagino. Espero. Enfim, não é para ser muitas integrais muito difíceis, mas pode cair uma coisa assim. Tá. Vamos pro item B, que é um pouco mais complexo. O item B é a chance do x ser menor do que o y. Aí olha como que é a coisa, né? A gente começou aqui por praticidade, fazendo por via dy. Então, começando por dy. Quando eu vou integrar em dy esse negócio aí, o y tem que ser maior do que x. Então, a primeira integral, que está mais adentro aí do nosso exercício, ela tem que partir de x. Por quê? Porque o y é maior que x. Quem é o x? Não sei, pode ser qualquer valor. Então, a primeira integral parte de x e vai até mais infinito. Essa integração em dy com um limite, né, a extremidade que a gente está fazendo depender de x, é muito sutil, é muito fácil se confundir. Por isso que eu falo que é um problema mais de cálculo do que de probabilidade. A probabilidade me falou o seguinte: tem x, tem y, os dois variam até mais infinito, mas me dá a chance de eu pegar a integração naquela área cujo y é maior que x, é uma reta, né? Tem a reta y igual a x, eu quero pegar só os y maiores que x. Quando transforma isso em integral, ele vira integral saindo de x e indo até mais infinito para dy. Então, isso é sutil, tem que tomar muito, muito, muito cuidado. E aí, como ele não falou mais nada sobre x, a gente vai percorrer todos os valores de x. Então, a segunda integral, que está mais fora, ela é de 0 até infinito. E vai dar um resultado lindíssimo de 1/3, que normalmente mostra que a gente está no caminho certo. Porque uma integral toda feia, assim, dando um número bonito, é um requisito de provas aí, né? Acho que é isso. Dúvidas? Esse aqui é mais intrincado de entender. Vocês estão quietinhos, pode ser desespero ou pode ser que vocês estão muito preparados. Falem comigo. O Leonardo levantou a mão. Fala, Léo. Se eu integrasse o x variando de 0 a y e y variando de 0 a infinito, daria a mesma coisa? Cara, era pra dar, viu? Era pra dar. Porque você escolhe, né? E aí, se você olha na perspectiva do x, o x é sempre menor que y. Então ele sai de 0 e vai até y. Só que aí teria que ser dx primeiro, não é isso, Léo? Então seria dx dy, não é isso? Isso mesmo. É isso aí. É isso aí, beleza. Você tá certo. É que como tem e elevado a menos alguma coisa, e a gente levar isso para infinito, né? Assim, pensa assim, e elevado a menos algo é 1 sobre e, né? Então, Sim, 1 sobre e elevado a infinito é muito, muito bacana pra gente, eu acho. Ou não? facilita, né? Acho que é isso, porque fica 1 sobre um valor muito grande, que tende a 0, não é isso? Sim. Foi mais, acho que foi mais por esse sentido que a gente fez o y primeiro, mas você tá correto. Você entendeu, parabéns. É isso aí. Então, Beleza? Então, valeu. Boa.
Agora vamos para covariância de XY. Essa eu não consegui discutir tanto o caso contínuo no Fuja de ontem, no presencial. Então vamos fazer com muita calma aqui. Calcule a covariância de XY. Bom, analiticamente, o que é a covariância de XY? Ela é valor esperado da dupla, x vezes y, menos valor esperado de x vezes valor esperado de y. Como eu faço isso no caso contínuo? Aí vamos, com muita calma, olhar esta frase aí, essa sentença. Bom, valor esperado de x vezes y, essa dupla, é o quê? Você vai pegar cada dupla, x e y, e supostamente multiplicar pela probabilidade disso acontecer. No caso discreto, a gente fez isso bastante ontem no Fuja presencial, e no caso discreto dos exercícios que vão vir na sequência, no próximo vídeo aqui, também vai ficar muito claro, porque você vai ter uma dupla x vale 0, y vale 1, a chance disso acontecer é 0,5. Pronto, multiplica x por y por probabilidade dessa combinação xy. Para o caso contínuo, isso fica um pouco mais, assim, não é complicado, mas você tem que adaptar que agora você não tem, a probabilidade xy não é um ponto, não é um resultado, não é uma massa, é uma densidade. Então eu vou pegar o x, eu vou pegar, na verdade, cada valor de x, que é um xzinho, tá ali na integral, multiplicar por cada valor de y, que é um yzinho, tá lá na integral, e vou multiplicar isso pela função densidade de x, y. Ali até sobrou um f ali no material, depois a gente corrige. Esse exercício a gente fez tanto na época, né? Tem mais de 140 páginas, algumas coisinhas passaram. Mas então, você vai pegar o valor de x, multiplicar pelo valor de y, vezes a densidade fxy. Isto agora vai ser o integrando, acho que é assim que chama, né? O que vai estar dentro da integral. Então, vai ser uma integral dupla de todos os valores que x e y podem assumir. E aí, nesse exemplo, o x e o y saem de zero e vai até mais infinito, mas cada problema muda, então beleza. Pega os limites de x e y e bota nas duas integrais duplas. O que você vai integrar? X vezes y vezes densidade. Então, aquele primeiro termo, que é e de xy, ele fica com essa cara quando está no exercício. O e de x sozinho, o que ele é? O e de x ele vai ser x vezes a marginal de x. Você vai integrar todos os valores de x, de 0 até infinito, só de uma função que não depende de y. Esse é o e de x. E o e de y é o análogo. Então vamos com muita paciência. Eu vou fazer isso uma vez e vocês vão fazer em todos os outros exercícios essa dedução ali na hora. Digam para mim, e de x vezes y, o primeiro termo, e a fórmula da covariância explicada como integrais. Tá tudo bem até aqui? Que eu vou daqui a pouco já explicar a marginal. Ó, o Leonardo falou que tá tudo bem. Luísa, Alice, pessoal que tá vendo, tudo bem? Tá. Beleza, ó, a Luísa mandou um ok, beleza. Então vamos lá. Como é que eu acho a distribuição marginal de uma variável a partir da conjunta? Então vamos colocar ali, ó, f de x, vocês percebem que a gente denota a marginal dessa forma, né? F, x maiúsculo, só que como subíndice. Então, essa linha ali, se conseguir indicar, Elisa, ajuda bastante. Consegui mapear. Isso. Essa daí, ó, se quiser, vê se você consegue selecionar ela. Isso, boa. Essa f de x, ela só pode depender, a marginal de x, ela deixa o x à margem. Imagina que se tivesse 10 variáveis, eu quero fazer a marginal de x, eu deixo as 9 outras de lado. Eu deixo as 9 outras lá variando entre si e marginalizo a que eu estou olhando. Então, a marginal de x só depende de x. Para fazer isso acontecer, pode até selecionar agora que vai ficar mais fácil. Para fazer isso acontecer, eu tenho que integrar a função densidade conjunta em todos os valores de y. Para marginalizar, para ter só x, eu preciso varrer todos os y. Então, se quiser selecionar, Elisa, acho que vai ficar bom. Aí, boa. Aí vai ficar de 0 até mais infinito dy. Essa é a marginal de x, a primeira linha que tem ali. A marginal de y é a mesma coisa. Eu vou varrer tudo que não é y. Então, eu vou ficar com 2e elevado a menos 2y. Agora a gente vai resolver aquela
aquela covariância que é um monte de integral junta. Vamos olhar junto, ó. A partir do assim ali do enunciado, você vai ter valor esperado da dupla x vezes y. Como é que eu faço? Integra todo mundo de 0 até mais infinito. Valor de x vezes valor de y vezes a função xy. Beleza, tá lá. Menos valor esperado de x, que é cada xzinho vezes essa função marginal que a gente encontrou. Beleza. Isso multiplicado por valor esperado de y, que é cada valor de y vezes a marginal de y que a gente acabou de encontrar. E aí vocês vão ver que fica chato, é integral e tudo, mas o exercício dá um resultado bonitinho, né? Ele dá meio menos 1 vezes meio, que dá 0. Então, deixa eu só ver se tem mais alguma coisa ali embaixo, Elisa. Eu acho que não, né? Não. Beleza, vamos botar a dúvida pro... Antes de levantar a dúvida pro Edu, eu vou só falar sobre condicional. Não, sobre independência. Se as variáveis fossem independentes, Alice, se estiver por aí, essa é uma pergunta que você fez ontem que é legal. A gente fez ontem o teste se as variáveis são independentes, pegando, no caso discreto, cada dupla, cada célula da tabela, e vendo se o resultado que estava na célula, sei lá, deu 20% de chance quando x é 0 e y é 1. Se isso condizia com a marginal de x em 0 vezes a marginal de y em 1. O caso aqui contínuo, se por acaso eu multiplicar as duas marginais que estão ali, f de x, que só depende de x, e f de y, que só depende de y, se eu multiplicar elas duas e der a função densidade, essas variáveis serão independentes. Então, vamos pensar aqui os dois juntos. Pega a variável marginal de y, 2 vezes e de menos 2y. Quando eu multiplicar isso por e elevado a menos x, sobe, por favor, Elisa, lá no comecinho. Se essa multiplicação das marginais der a original, a gente tem um caso de independência. Cadê a original? Tá lá no comecinho, né? Ali, ó. 2e elevado a menos x vezes e elevado a menos 2y. Olha lá embaixo as marginais de novo. 2e elevado a menos x, beleza? E elevado a menos 2y. Ou seja, estas variáveis são independentes. E quando elas são independentes, a gente já sabe que a covariância é 0. Não sei se na hora você vai ter essa frieza, né? Mas quando você calcular as duas marginais, você já pode conferir se elas são multiplicadas iguais à original. E se elas forem, você já sabe que a covariância é 0. Porque quando as variáveis são independentes, necessariamente a covariância dá 0. Difícil resolver assim, né? A gente resolveu pela definição, mas é um jeito bem elegante de resolver também. Tudo bem? Não sei se a Alice estava aí, ou se... Quem mais? O Edu vai ter dúvida, eu já vou abrir para você, Edu, mas... Enfim, não sei se o que eu falei fez sentido para todo mundo, tá? Mas vamos... É bem interessante, assim, a gente discutiu bastante isso ontem. Deixa eu olhar, Edu, sua dúvida agora. No caso, se eu buscar apenas a parte do valor esperado, eu faria apenas a primeira integral ligada à covariância. Se eu entendi o que você perguntou, se eu só quiser saber quem é e de x vezes y, é isso? Opa, então, se o exercício me pedisse o valor esperado, como eu calcularia? Mas o valor esperado, ele tem que te pedir o valor esperado de algo. Ó, dá uma olhada, Elisa, vai ali, sobe um pouquinho. Sim, tem que ver se é o valor esperado de x ou de y, ou o do par x vezes y, né? Qual o valor esperado que o exercício pede daí? Ah, tá, entendi. Eu acho que eu tava com uma dúvida conceitual. Tá bom, entendi. Obrigado. Não, por exemplo, quando você só tem uma variável, Edu, ele pode te pedir, olha, se todo o valor de x fosse um só, quem ele é, né? Qual que é o mais provável? E de x, beleza. Se todo valor só de y tivesse que ser um número, quem é o mais provável? É o e de y. Agora, quando eu tenho as duas, não existe x, y. Eu posso fazer x mais y, x menos y, mas o que é comum aqui para a gente vai ser multiplicar o x vezes o y. Então, seria o primeiro termo da covariância, mas aí ele te pede explicitamente valor esperado de
x vezes y, dessa multiplicação, por exemplo. Então, você não vai ter, nessa hora você não vai estar não vai ser essa a dúvida, né, de qual valor esperar. Você não vai ficar em dúvida, porque ele vai te perguntar explicitamente essa equação ali, entendeu? Saquei. Não, tranquilo. Eu tava fazendo uma confusão aqui, mas tá tudo certo. Valeu. Bom demais, bom demais. Agora, gente, se vocês estão acompanhando bem, a gente vai fazer um exercício de contínua, só que é um jeito de resolver que eu acho muito mais elegante. A Elisa preparou um exercício, se eu não me engano, é 2019 ou 22, a gente já vai conferir. 2019, sim. Na P3 de 19, 2019. isso. E qual que é a ideia? A gente fez analiticamente as melhores soluções aqui. Então, a gente está resolvendo com fórmulas. Mas esse exercício mostra que, às vezes, entender o que está sendo colocado ali também pode te ajudar. A gente vai resolver um exercício sem necessariamente usar um monte de integral. A gente vai usar uma análise mais gráfica. E quando isso é aplicável? Talvez quando for distribuição uniforme, como é o exemplo desse exercício, ou quando for uma função fácil de desenhar, fácil de você encontrar. Mas aqui é para ter a maior quantidade de exercícios e tipos de exercícios e maneiras de resolução para vocês. Então, tá vindo num espírito de completude, deixar tudo bem, de ter uma boa cobertura nos exercícios que caem, mas essa resolução que a gente vai fazer agora é um pouco diferente das que a gente mostrou até o momento. Mas tudo bem, acho que é importante, vocês estão estudando para a prova, ter uma boa noção de todas as formas com que você pode ter um exercício sendo resolvido. Toca daí. Isso. Certo, então a gente vai fazer esse teste quadro da distribuição uniforme conjunta. O enunciado fala: Pedro e Paulo decidem se encontrar em um certo local. Se cada um deles chega a esse local independentemente em um instante uniformemente distribuído entre meio-dia e 1 da tarde, qual a probabilidade de o primeiro a chegar a esperar mais do que 20 minutos? Então, a gente tem que pensar, o Pedro pode chegar em qualquer momento, pode chegar meio-dia, meio-dia e 1, meio-dia e 2, e o Paulo também, ele pode chegar meio-dia e 40, meio-dia e 50. Qual a probabilidade de o intervalo entre a hora que Pedro chega e o Paulo chega ser maior do que 20 minutos? Então, vamos definir as variáveis desse problema para a gente entender. A gente vai ter basicamente duas variáveis, que vão ser o horário que o Pedro chega e o horário que o Paulo chega. Então, sendo x o instante da chegada do Pedro, x vai ser uma variável aleatória uniformemente distribuída entre 0 e 60 minutos. E sendo y o instante de que o Paulo chega, também o y vai ser uma variável aleatória entre 0 e 60. Então, vai ser o A vai ser 0, o B vai ser 60. E daí, a gente quer saber, então, a probabilidade de que a diferença entre essas variáveis seja maior do que 20 minutos. Então, como é que a gente pode expressar isso, assim, definir isso em termos precisos matematicamente? O nosso problema consiste em encontrar a probabilidade de que a diferença entre essas variáveis seja maior que 20. Ou seja, a gente quer que o módulo de x menos y, ou y menos x, tanto faz, seja maior do que 20. Então, a gente pode pensar sobre isso no plano xy, né, já que são duas variáveis. E daí a gente definiria, então, duas regiões no plano. A região que x é maior do que y mais 20 e a região em que y é maior do que x mais 20. Para a gente entender bem como é que isso seria, a gente pode desenhar esse plano e daí a gente vê, então, quais são as regiões em que o tempo de espera é maior do que 20. Então, por exemplo, aqui no eixo X a gente tem a hora que o Pedro chega. Se o Pedro chegar exatamente ao meio-dia, ele só vai esperar mais do que 20 minutos se o Paulo chegar depois do meio-dia e 20. Se o Pedro chegar meio-dia e 20, ele só vai esperar mais do que 20 minutos se o Paulo chegar depois do meio-dia e 40. Se o Pedro chegar depois do meio-dia e 40, não tem como o Pedro esperar mais do que os 20 minutos pelo Paulo. Já se é o contrário, né? O Paulo chega antes do Pedro. Se ele chegar exatamente meio-dia, ele espera
mais do que 20 minutos se o Pedro chegar depois do 12h20. Se o Paulo chega ao 12h20, ele vai esperar mais do que 20 minutos se Pedro chegar depois do 12h40, e assim por diante. Então, a gente traça esse gráfico dessa forma. E então, por fim, para a gente saber qual é a probabilidade, então, de que algum deles espere mais do que 20 minutos, a gente só tem que pensar que esse quadrado todo, 60 por 60, é o total de probabilidade. E daí, essas regiões aqui que a gente pintou de azul, que são as regiões em que x mais y, y menos x, o módulo é maior do que 20. Então, a gente vai só fazer a razão dessas regiões pintadas, que atendem à nossa condição, pelo total do plano, que é o total no nosso espaço amostral. Então, essa razão, o nosso denominador, ele vai ser 3.600, que é 60 vezes 60, o total da área do quadrado. E daí, a gente vai somar as áreas daqueles dois triângulos, que eles têm os dois lados medindo 40. Então, 40 vezes 40 dividido por 2, porque é um triângulo, é metade da área de um quadrado. Isso vai dar 1.600 dividido por 3.600, é 4 nonos. Então, a probabilidade de ou o Pedro ou o Paulo esperar mais do que 20 minutos. Cair, então, naquela área dos triângulos azuis. Gabarito é a letra D, então, ali naquela. E o que está bem colocado aqui também, que está meio disfarçado, né? Exercício de prova que eu acho que seria até difícil na hora da prova, não é um exercício qualquer, não. Tipo assim, seria daqueles testes que você olha com respeito, pula ele e faz por último. Mas assim, além de cair uma condicional, caiu uma condicional que você tem que entender o problema para quebrar em dois casos. Alguém esperar mais de 20 minutos ou o Paulo esperar mais de 20 minutos, ou o Pedro esperar mais de 20. Então, fica essa soma do numerador também é uma coisa importante, assim, de considerar na hora, sabe? Agora, vocês que estão assistindo aí, ficou muita doideira, deu para entender, deu para tá justificado por que às vezes usar a parte gráfica fica mais fácil do que de fato, sei lá, sair fazendo um monte de integral assim, dx, dy, sei lá. Às vezes, esse é um exercício com uniforme que, por exemplo, se resolve melhor olhando graficamente do que fazendo pela definição analítica, mas faz sentido? Boa. Lisa, o que a gente preparou na sequência mesmo? Deixa eu ver. Deixa eu dar uma conferida aqui. Foi o exercício 127 de densidade conjunta. Tá. 127 de conjunta? Tá. Para mim, né? Isso. Tá, vamos lá. Deixa eu olhar aqui. 127. Ah, tá. Esse é legal, que a gente já discutiu um pouquinho ele. Vamos lá. Considere as variáveis. Último que a gente vai fazer de conjunta, tá? De contínua conjunta. Aí depois a gente vai para discreta conjunta. F de xy. Ele dá uma função de distribuição de... Ela é uma uniforme disfarçada, mas tudo bem. Ele falou assim, ó. Esse resultado vale 1. Essa f de xy vale 1 se o x e o y estão entre 0 e 1. E ela vale 0 no resto. E ele pergunta umas coisas um tanto doidas aí. Acho que... Eu não lembro quem tinha me perguntado agora há pouco se mudar o domínio de integração Pessoal, ali. desculpa interromper, mas voltando naquele exercício anterior, eu vi que tem a resolução pela integral e eu não entendi a integral. Se vocês puderem fazer depois, se tiver tempo. Aquele que a Lisa fez de uniforme, que a gente fez pelo gráfico? Sim. Tá, eu tento esboçar isso, não tem pronto agora, porque no final do dia a gente foi resolvendo essas mais recentes, né? Tanto que elas não estão no material por causa disso, né? Que a gente resolveu, sei lá, coisa de semana Mas passada. elas estão. Eu acabei de ver aqui. Tá na apostila de exercícios. Ah, é? É só colocar Paulo ou Pedro que aparece. Olha só, olha só. Dá uma olhadinha pra mim, Elisa. Pesquisa Paulo e Pedro, vamos falar. Pô, que boa, porque a gente... Mas é o mesmo, será?
o resultado dá igual. Aqui. Sejam x e y, olha só. Então, nosso material de exercícios ainda tem alguns resultados da prova de 2019, né? Isso é bom, isso é bom. A gente acabou refazendo essa recentemente, mas ó, tá, vamos fazer o seguinte, Lu, vamos resolver ele agora no ato aqui, ó. É o mesmo exercício, o mesmo enunciado, mas vamos lá. Se x e y dominados no intervalo 0, 1, o horário de chegada de Pedro e de Paulo em horas temos. Aí é aquela coisa, vamos transformar. Ó, analiticamente como é que ficaria aquilo, né? Por que é 1/3? Ah, tá, é 1/3 de hora. A gente levou as coisas para hora e aí 20 minutos virou 1/3 de hora. Tudo bem. X, porque daí a gente transformou 60 minutos em 1 hora para ficar uma uniforme no intervalo 0 a 1, né? Beleza. Sim. Aí o módulo de x menos y ser maior do que 1/3 está representando isso. A diferença de tempo entre os dois tem que ser maior que 20 minutos. Então, o módulo de x menos y maior que 1/3 ocorre para dois casos. Ou y é maior que 1/3 mais x, ou y é menor que x menos 1/3. Aí é coisa de módulo mesmo. Matematicamente fica dessa forma. Não tem muito como... Sei lá, a discussão aqui é... Beleza, isso é módulo, né? Módulo cai em dois casos. Beleza. Se cai em dois casos, você tem que resolver a integral de duas... Você tem que resolver duas integrais. Acaba caindo nessa situação. Então, vamos para a primeira integral. A primeira integral é aquela em que você tem 1 menos 1/3 mais x com 0 a 2/3 em dx. Tá, como é que era isso? Eu estou integrando o y ser maior que 1/3. É isso? Mais x. Nossa, ele fica mais complicadinho mesmo. Faz tanto tempo que eu não fiz isso aqui. Então, vamos ver isso aqui. A gente está integrando em x as duas. Então, supostamente o que está dentro lá é y, né? Desce um pouquinho, Elisa, só para eu ver a continuação do enunciado ali. Tá, aí já é o integrador ali, né? Uhum. Ah, tá. O que a gente fez? A gente fez, então, em vez de partir de 1/3 ou mais, a gente fez de 0 até 2/3, e aí aquilo ali é um complementar, 1/3 mais x. A gente reescreveu. Nossa, mas é tão mais complicado, né, Luiz? Tipo, a gente resolveu essa, mas fazia tanto tempo que eu nem lembrava que eu tinha resolvido ela. Mas, ó, o que tá dentro do primeiro integrador é o seguinte: 1, que é tudo, menos 1/3 mais x. Eu tô vendo a probabilidade do... Sabe um pouquinho, Elisa? Tô vendo aquela probabilidade de cima ali, ó, de y ser maior que 1/3 mais x. Então eu tenho 1/3 mais x dentro do integrando ali. Só que como eu tô indo de 0 a 2/3, eu tenho que fazer tudo menos isso. A gente fez meio que um complementar ali. Então essa primeira integral está respondendo pelo primeiro caso ali de cima. A segunda integral está sendo y ser menor que x menos 1/3. Então a gente bota o x menos 1/3, e aí parte de 1/3 e vai até 1 no y. Aí assim, a integral não fica difícil, a distribuição uniforme é até meio... É uma uniforme conjunta que você tem que escrever num formato que não fica tão didático, né? Eu tô olhando isso aqui, eu entendi o que a gente fez há uns anos atrás, mas como a gente não lembrava que a gente resolveu esse exercício, né? Eu acho que a parte gráfica tá bem mais tranquila de fazer num desses, não é? Fala, Léo. Nesse caso aí, na última integral, a da direita, né, que tá de 1/3 a 1. Se eu integrasse de 0 a 1/3 também, fizesse pelo complementar, daria a mesma coisa também, né? Teria que ser 1 menos isso tudo, né? Teria que Isso. dar, né? Talvez 1... porque teria que ser 1 menos a integral, na verdade, né? Mas assim, esse exemplo que a gente está fazendo aqui, ele reforça que tem alguns casos que é mais fácil você tentar visualizar graficamente. Se a Elisa conseguir botar no Sharingan ali rapidinho, na apresentação que a gente fez, vai no mapa ali, ó. Ó, isso, no gráfico, ó. Tipo, é uma uniforme, então a chance, quando eu integrar nesse quadrado todo, dá 100%. Tipo, para mim é muito mais
lógico, ou até mais fácil resolver olhando que, já que é uniforme em X e uniforme em Y, e a área desse quadrado é 100%, basta achar uma área dentro do quadrado que seja de interesse e dividir pela área do quadrado inteiro. A área do quadrado inteiro é 3.600, beleza. Agora a área que ele quer são as partes em azul. As partes em azul são duas áreas de triângulos, né? Aí acabou. Então, eu acho que esse é um ótimo exemplo para mostrar o quão mais simples ficaria uma resolução, sei lá, de um exercício que você não precisa fazer integral para a área de um retângulo, da mesma forma que você não precisa fazer o exercício literal para um caso em que a visualização sai mais fácil, sabe? Qualquer coisa eu posso, se tiver interesse, Luísa, eu gravo só a resolução analítica com mais calma, só que eu realmente recomendo você ter essa noção de o que é mais fácil em cada caso. E nesse é um caso que é mais fácil desenhar, entendeu? Eu entendi, mas só para adicionar, esse coisa do gráfico só funciona para essa distribuição? Vai funcionar especialmente para ela, porque daí, especialmente para duas uniformes, né, conjuntamente. É que a gente não tem um outro caso que dá para mostrar isso, entendeu? Então, poderia funcionar para um caso em que ele te dá uma função que é toda quebrada também, que ele fala assim, olha, de 0 a 20 segue essa regra, de 20 a 40 segue aquela outra, de 40 a outra segue a outra regra. Aí você vai enxergando as regiões. Acho que o que você pode fazer sempre é assim, ver se você consegue enxergar o domínio de integração desenhando. Aí se você vai fazer a integral, vai fazer uma área, vai depender do exercício, beleza. Mas domínio de integração é um negócio importante. Então, estou querendo ver se o y é maior que x ao quadrado. Desenha y igual a x quadrado, dá uma parábola, vê a área que ele está pedindo para integrar, aí escreve a integral, ou, se for em um caso fácil, se caírem duas uniformes como essa, você vai por esse caminho. Mas pode ser que ele dê uma função também muito simples que também dê. Eu não tenho agora um exemplo fácil, mas assim, dá para fazer com outras também, beleza? Beleza, obrigada. Cá entre nós, 2 dias antes da prova, se cair duas uniformes desse jeito, considere fazer graficamente. Se não cair duas uniformes, cair qualquer outro caso, considera desenhar a região de integração no plano cartesiano e faz as integrais com calma. É isso. Para a prova, pensando só em nota e não em conceito, acho que é a melhor solução. Tá bom? Sim. Deixa eu ver, já estamos em meio-dia. Elisa, eu acho que a gente vai pular o último exercício, vamos só recomendar para eles, que acho que é legal para a gente poder fazer os discretos. A última 28, né? Qual que era o exercício? Acho que a gente pensou no 128 e no 130. Peraí, deixa eu olhar aqui. Esse outro que a gente tinha separado, o último de contínua, era o que mesmo? Era o 128 e 130, né? Tá. Isso. Deixa eu olhar só. 128, deixa eu dar uma olhadinha. Eu só vou comentar sobre ele, tá? Tá, esse é bem... Ó, gente, 128, tá? Variável conjunta, tem o x e o y. Aí ele fala assim, obtém a marginal de x. Eu falei para vocês, integra todo o y, deixa só o x marginalizado, o x separado. Beleza. Calcule a probabilidade de x ser menor que meio. Este item é uma resolução de uma prova anterior que você já fez. Porque daí você vai ter que usar a função marginal, só depende de x. Então, beleza. Com a marginal que você obteve no item A, você faz o item B. Obtém a densidade condicional de y dado x. Eu só quero mostrar exatamente esse item, como é que você faria. Desce pra gente, Elisa, no C. Uhum. E aí, ó, o que é a condicional de y dado x? É você pegar a densidade conjunta, xy, e restringir o espaço amostral dado que x. O que é dado que x? Dado que x é a marginal de x. Então, esse item C é a causa que eu traria esse exercício para fazer com calma, mas eu vou recomendar para vocês olharem ele com paciência. A página 143 do material de exercícios. E é assim, você vai pegar a conjunta, f de xy, e vai dividir pela marginal de x. É assim que você obtém y dado x
em termos de uma probabilidade aí contínua, né? Variáveis contínuas, conjuntas, e é uma condicional de variáveis contínuas numa distribuição conjunta. Mas não é tão difícil assim. Em cima no numerador você tem a função original, embaixo no denominador você tem a marginal de x. Aí acabou. Este resultado é o resultado do item. Podemos ir para o outro exercício, Lisa, só para eu comentar dele? Era só por causa disso. Aí é o 130. Tá, o 130, por que que eu pedi ele aqui? A gente faria ele, mas vamos avançar pelo tempo. Então, vocês vão olhar o 130 com calma, tá na página 145, mas o que que se espera que você saiba disso? Te dei uma conjunta, te peço o valor esperado de x. O que que você tem que fazer? Descobrir a marginal de x, f de x, e depois ainda fazer a integral desta marginal vezes o x, porque o valor esperado é sempre o número vezes a probabilidade dele acontecer. Então, na parte de integrar, pode até ir no item A, por favor, Elisa. Desce um pouquinho. Aí, ó, aí tá ótimo. É isso que eu espero que você tenha de conceito. Eu acho a marginal de x na primeira linha. Como que eu faço isso? Integra todos os y's, varre o y inteiro. Depois, para o valor esperado de x, eu tenho que pegar cada xzinho e multiplicar por essa marginal. E aí eu vou ter o valor esperado. Se x fosse um número só, seria 2/3. E aí, para variância, é a mesma coisa, só que com a fórmula da variância, que é e de x ao quadrado, aí você vai ter que calcular e de x ao quadrado, menos o que você encontrou no item A, que é e de x, isto elevado ao quadrado. Eu acho que é bom, eu sugiro muito você fazer esse exercício e ver com calma, tudo, porque são conceitos que tem que estar na ponta da língua. Sobe um pouquinho, Elisa, só para o item B e C, só ver o que ele pede. Tá, o B pede as coisas para y, é bem análogo, e o C é a covariância de xy. Desce um pouquinho lá no C, a gente acho que até já fez, né? Já fez um de covariância. Aqui, ó. Ah, boa. Tá na última linha. Sobe mais um pouquinho, por favor, então. No A e no B, no resultado do A e do B. O resultado do... Ali, ó. A marginal de y é 2 vezes y. Ali a gente descobre no B que é 2 vezes y. Vamos na marginal do x, por favor. Está mais em cima. A marginal do x é 2x. Então, a marginal de x é 2x. A marginal de y é 2y. Se eu multiplicar as duas, dá 4xy. Se a função original que eu tinha for 4xy, essas variáveis são independentes. Sobe ali no enunciado, vamos ver. O enunciado é 4xy. Então, toda vez que eu tiver marginal de x vezes marginal de y igual à função original conjunta, as variáveis são independentes. Se elas são independentes, a covariância é 0 e a correlação também é 0. Então nem precisa fazer um caso muito complexo, não precisa correr muito, porque estamos usando uma propriedade aqui. É mais por isso que eu trouxe esse exercício. Eu só estou comentando ele rápido, mas assiste de novo esse vídeo depois no YouTube, ou se você já está vendo pelo YouTube, volta aí, assiste, vê o que eu estou falando com muita calma. Se tiver dúvida, deixa no comentário. E se ainda tiver mais dúvida, ou se quiser treinar isso, faz mais exercícios, especialmente esses da lista. Acho que é isso, né, Elisa? Alguma coisa a complementar? Não, é isso aí mesmo. Tudo certo. Boa. Vamos pausar a gravação para poder ir para a última leva de exercícios, que já são os de discreta conjunta, que acho que são mais fáceis e vocês têm muita chance de resolver com calma e acertar bastante. E aí a gente deixou eles para o fim. Então pode pausar a gravação para a gente fazer mais uma com Certo. outro tópico.